Bom dia pessoal, sou o Márcio da Carpinteria. A gente vai mostrar para vocês um projeto que a gente está trabalhando da Marquise do SESC Paraty, que a gente basicamente usou recursos de modelagem paramétrica usando Grasshopper e Rhinoceros, que são ferramentas atuais que estão permitindo que se construam obras complexas com uma certa simplicidade. Vai mostrar aí os processos de projeto aqui do SESC Paraty. Basicamente começou com a definição dessa superfície pelos arquitetos e com o auxílio de software paramétrico a gente conseguiu desenvolver toda a estrutura. Basicamente a gente gerou então um grid paramétrico em cima dessa estrutura, que a gente conseguia então definir toda a borda dela a partir das linhas. Com as linhas definidas, a gente conseguiu então executar uma análise estrutural considerando os pilares a partir do software Caramba, onde a gente pega as linhas, define seções transversais, define os elementos, define os suportes, as rotulações, que tudo vai para o modelo, onde a gente pode, enfim, ver como que a estrutura se comporta. Aqui no caso a gente tem então o campo de deslocamentos, quanto mais rosa, maior a deformada da estrutura, que foi o maior problema para a avaliação dela, que inclusive um dos pontos mais interessantes foram que os suportes foram todos parametrizados. A gente, para definir a melhor distribuição desses pilares, a gente basicamente mexia na planta a posição dos pilares e o cálculo estrutural atualizava automaticamente. Para avaliar todas essas questões, a gente tem os plugins que eu desenvolvi junto com alguns colegas da faculdade para avaliar para cálculo de madeira, que recebe os parâmetros estruturais e responde. Mas como eu disse, o problema não foi a estrutura romper, e sim ela deformar. Então a gente gerou aqui toda uma metodologia de cálculo que avalia as deformadas críticas e os limites correspondentes, de forma que a gente consiga então de uma maneira simples e rápida e fácil avaliar como a estrutura se comporta e fazer tudo funcionar de uma maneira bem mais rápida. Por fim, não bastando a estrutura, a gente precisou então modelar como que esse trambolho iria funcionar, e também com o auxílio do software paramétrico a gente conseguia então gerar os conectores, que vai demorar um pouquinho para aparecer. E travou. Como vocês podem ver, é uma coisa muito complexa que demanda um certo processamento. Vocês podem enxergar aqui os conectores vistos com os planos de ataque que são utilizados para outros processos, como o chanframento das vigas, que com o resultado final a gente pode ver aqui. Então a gente tem toda a estrutura em Rhino já, a partir do software paramétrico. Todos esses capitéis também foram gerados parametricamente, é tudo automatizado. A partir do momento que a gente movimenta uma das vigas, todos os capitéis também se atualizam para alcançar os nós ao redor, de forma que a gente consegue uma estrutura complexa desse tipo de uma maneira muito mais rápida que dos meios convencionais. Também o interessante é que qualquer alteração dos arquitetos decorrente da superfície, como foi o caso do teatro, que eles mudaram a posição do teatro e a gente acabou tendo que comer a borda. Como a gente tem tudo programado aqui no Grasshopper, foi só atualizar essa superfície fornecida por eles e a gente realmente não teve mais problema. Todo o programa fez tudo sozinho, sem a necessidade de um retrabalho manual em cima do programa CAD. E isso facilita muito, e os arquitetos andam gostando muito, porque a gente tem essa liberdade de poder mexer a hora que quiser sem afetar o projeto estrutural em si. Outra coisa interessante é a geração das plantas desse projeto. Toda a documentação também é parametrizada. Automaticamente cada viga recebe uma numeração e a gente então recebe todas as plantas das vigas com seus de uma numeração, em cada numeração contendo o ângulo de corte
e a largura de cada viga, de forma que facilite a montagem da estrutura. Também não só das vigas, né, a gente também tem toda a distribuição automatizada das terças, por incrível que pareça, deram mais de 1000 terças. É um projeto muito interessante que a gente está trabalhando e que a gente está podendo explorar as ferramentas de projeto paramétrico ao máximo, inclusive utilizando o Elefront, que é um plugin do próprio Grasshopper que permite você programar o seu próprio BIM. Você não trabalha com Revit, AutoCAD nem nada, mas você consegue, a partir de atributos definidos pela estrutura, definir atributos para as geometrias, passar para o Rhino e obter todas as geometrias de volta para gerar todos esses tags que vocês estão vendo. A gente está trabalhando bastante nesse projeto, procurando também aprimorar o modelo, mas o interessante disso é que a partir do momento que a gente obter a aprovação final da geometria, todo o resto do processo vai ser muito mais simples do que com meios convencionais. É isso.